Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Permissão para Prosperar. Meu nome é Cíntia Semorgado e hoje nós vamos falar da energia de julho. Nesse mês, assim como no mês passado, nós tivemos uma dívida kármica, esse mês nós teremos mais uma dívida kármica, uma energia. E o que será que isso representa para a nossa experiência em julho, né? Eu vou compartilhar com você qual que é a minha perspectiva e está tudo bem se a sua interpretação for diferente da minha. A amizade continua, certo? Mas eu entendo que é uma energia de dívida kármica, ela surge quando em algum momento nós nos propusermos a harmonizar algum aspecto energético específico que nós tentamos trabalhar anteriormente em outra vida e nós não conseguimos. Então, não se trata de um julgamento, de uma punição, mas sim de nós conseguirmos trazer harmonia para algum aspecto energético nosso que está pendente. E muitas vezes esse desequilíbrio energético se arrasta por muito tempo. E por esse motivo, as dívidas kármicas, nesse processo de harmonização, elas acabam se tornando um pouco mais desafiadoras, porque elas exigem um trabalho mais profundo. Então, pensa comigo, no mês anterior, no mês de junho, ele trouxe questões sobre relacionamento, sobre a nossa relação com o amor na nossa vida, sobre transparência nas nossas relações. Falamos sobre o quanto nós muitas vezes nos doamos nos outros para os outros, mas nós acabamos nos mantendo pequena dentro dessas relações, seja para evitar conflitos, seja para não balançar o barco, né? Para não causar nenhum desconforto. Quem nunca fez isso, né? Essa foi a energia que nós trabalhamos no mês passado. E não foi um mês fácil, porque nós sempre falamos sobre as nossas relações, é, e isso mostra o nosso senso de valor próprio, de autovalorização, de merecimento. Todas essas questões que nós trabalhamos mais profundamente lá dentro da mentoria do FAP, né? Nossa relação emocional com o dinheiro. Mas, como nós nos posicionamos em nossas relações no mundo externo, é um reflexo daquilo que nós carregamos dentro de nós, ou seja, do nosso universo interno. Então, provavelmente, junho não deve ter sido assim tão leve, tão fácil, porque ele traz essas questões. E por que que é importante a gente começar com essa reflexão? Porque esse movimento da energia ela trabalha, esse movimento trabalha em diferentes áreas da nossa vida e a área das relações é um ponto de sustentação muito forte. É importante ter essa percepção porque no mês de julho, esse mês agora, nós fazemos um mergulho mais profundo para perceber quais são os lugares, as áreas aonde nós estamos trabalhando a partir de paradigmas antigos, de programações antigas que não nos servem mais. E pode ser que você tenha percebido isso no mês passado, começou no mês passado e continua nesse mês. Por isso que é importante a gente trazer essa reflexão da energia do mês anterior. Então, eu imagino que pode ser que você tenha sentido esse desconforto, tenha percebido que algumas áreas pediram ou pedem uma ruptura para que você possa criar uma jornada diferente, mais leve, mais alinhada com a energia que você deseja ancorar. Eu sempre digo isso e vou repetir que nós estamos num momento em que nós temos um movimento bem claro de decidir, de escolher que energia nós queremos ancorar. Nós queremos trazer uma energia de mais amorosidade, compassividade, uma energia de vibração mais alta ou uma energia de medo, né? Então, nós podemos fazer essa escolha a todo momento. Então, vamos voltar agora mais especificamente para a energia de julho, que vem com a energia 7. Energia 7 fala de profundidade, sobre não aceitar nenhum tipo de solução superficial. Sabe aquele jeitinho brasileiro, a gambiarra, que a gente só finge que está consertando alguma coisa, mas na verdade não está? Quem aí lembra? Tempos atrás, né, nós víamos muitos carros, é tempo mesmo, né? Tô entregando a idade. Nós víamos carros que o pessoal colocava aquela chave de fenda para segurar o vidro, para o vidro não descer. Ah, isso é uma gambiarra. Ao invés de consertar, era
uma solução rápida, mas uma solução rápida que não traz alinhamento nenhum. Ah, é isso aqui que a energia desse mês não sustenta. Essa energia antiga não é mais sustentada nesse mês, a famosa gambiarra. Isso é o oposto da energia de julho. Esse mês é um mês de profundidade, de conhecimento, de trabalho com as questões que são significativas. Então, o convite agora é você enfrentar talvez um ponto, uma área que você vinha ignorando, aquilo que você não queria olhar. Sabe aquela sujeira que a gente joga para debaixo do tapete, né? E fala: "Ah, não tem sujeira ali". Sim, está. Nós fingimos que limpamos, mas ela está ali. E aí o mês de julho vem e te convida a fazer o quê? Sacudir esse tapete e enxergar o que realmente está acontecendo. Então, ele é um convite para harmonização. Quando nós pensamos na harmonização que a energia desse mês pede, por conta da dívida kármica, nós podemos imaginar que ela nos convida a colocar os pés no chão, olhar com transparência, abandonar ilusões que nós estávamos mantendo. Sabe quando você não quer ver? Eu lembro que anos atrás, muitos anos atrás, eu estava conversando com uma psicóloga e ela falava que existia um movimento que algumas pessoas chamam urubu de meu louro. Já ouviu isso? Eu achei fantástico esse exemplo que ela trouxe, né? E o que que ela queria dizer com isso? Que nós pegamos aquele urubu e nós falamos: não, não é um urubu, é um louro. Olha que lindo, olha que pena verde, olha que bonito. E um belo dia a gente olha de novo e fala: "Ah, não é que urubu mesmo? É um urubu. Eu estava num mundo de ilusão." Então, esse mês de julho vai te trazer esse convite para você ter essa visão realista sobre o que está funcionando e o que não está funcionando na sua vida, sobre o que é real e o que está sendo sustentado por uma visão distorcida, porque talvez enxergar a realidade possa ser desafiador, possa fazer com que você sinta a necessidade de se posicionar, de fazer uma escolha. O que será que precisa ser ajustado para que você tenha mais alinhamento? Eu gosto de dizer que esse mês aqui, o mês 7, é o mês do observador. O que que é o mês do observador, né? É aquele olhar daquilo que nós estamos criando. Nós criamos a nossa realidade a partir da nossa observação. E o mês 7 ele é regido pela energia, pela vibração da introspecção, da espiritualidade, de uma busca interior. Então, é nós nos olharmos como a criação e o Criador ao mesmo tempo. Esse olhar do observador é o Criador vem da criação que ele está fazendo. Tá meio confuso isso? Não se preocupa. Tem uma parte sua ali que vai pegar essa mensagem e vai entender o que eu estou dizendo aqui. Mas pensa assim, é um momento propício para você trazer um mais contemplação, mais um movimento de realinhamento com a sua coerência interior. O que que é essa coerência interior? Reduzir os ruídos sobre aquilo que você aprendeu que deveria fazer, como deveria ser, o certo e errado, que foi trazido por condicionamento, muitas vezes um condicionamento social. E quando você faz esse movimento de mergulho interno e de entender sua coerência, muitas regras que você aprendeu, muitas questões como certas ou erradas, não fazem mais sentido. Então, o 7 ele não é apenas um número, ele é um campo de ressonância que traz esse convite para remover o ruído, para você fazer uma escuta de um campo não local, para você se conectar mesmo com esse campo e perceber aonde existe uma harmonia melhor com a sua consciência. Esse é um movimento que te conecta com uma dimensão mental que é muito mais sutil, né? Então, pensa nessa sua capacidade de estar criando a sua realidade a partir desse seu universo interno, desse mundo interno, e o quanto essa realidade que você está criando te traz uma sensação de felicidade, de que você está se sentindo bem com aquilo que você cria. É, pensa assim. Nós criamos no sutil e o sutil se manifesta na matéria como potencial mesmo, como potencial harmônico, como algo que vai ser colapsado pelo observador. O observador cria na mente, através de um pensamento, de uma emoção, isso ganha força e se manifesta. Olha que bonito que é esse mês. Falei que ele era um mês profundo, né? Então, por isso que eu digo, é o mês do observador.
E o mês do observador, já que é um mês mais introspectivo, ele pede silêncio. E silêncio não é a ausência do som, mas sim você é, perceber o que é esse diálogo interno que acontece com você. É você se desidentificar com esse ruído externo, com o zum, zum, zum que acontece aqui fora e observar o que acontece por dentro. Como que é a sua realidade? Como são suas emoções, seus pensamentos, as suas intenções? Pensamento, emoção, intenção, tudo isso é onda e essa onda vai para o campo e você faz esse movimento de silêncio, de se voltar para dentro, para escutar quais são as interferências naquilo que você deseja realizar. O que que eu quero dizer com isso? Vamos trazer uma linguagem mais prática. Você quer fazer um movimento, talvez assim como eu, de trazer mais prosperidade. Esse é o meu trabalho, né? Quando eu falo da mentoria FAP, é sobre isso. Nós nos permitirmos fazer as pazes com a energia da prosperidade. Então, o mês 7 me faz mergulhar para o meu interno e eu perceber em que movimentos, em que áreas da minha vida talvez eu ainda esteja vibrando, ressoando com uma energia de escassez. E quando eu faço esse mergulho interno, eu identifico. E eu identificando, consigo perceber aonde eu devo trabalhar para que eu traga mais harmonia, para que eu traga mais consciência. Acho que ficou mais fácil assim, né? Pensa no seu lado. Qual será esse equilíbrio que você precisa buscar? Onde será que existe ruído? Porque a energia do sete, esse silêncio que você faz, é você se conectar com esse ponto neutro, com essa energia de criação. É um tempo de menos ação e mais escuta, para que você perceba essa energia, para que você consiga trazer essa sintonia. A gente pode dizer que esse mês do observador, ele ressoa com a busca pelo entendimento mais profundo, com a mente que observa ela mesma. Então, se eu faço esse movimento de ancorar uma energia de prosperidade, de incentivar outras mulheres, inspirar outras mulheres a fazerem as pazes com o movimento do dinheiro na vida delas, mas eu percebo, né, como observadora, eu percebo áreas em que eu ainda estou vibrando na escassez, eu identifico que ali existe um ruído. Olha que bacana que é isso, essa observação. Então, observa, né? Leve esse conceito para você identificar em que áreas talvez você tenha ruído e cria a partir desse ruído. Esse período de introspecção, ele traz algumas perguntas que surgem com bastante naturalidade quando você traz esse olhar. O que que você escolhe criar? E também o que você não deseja mais criar para você ou mesmo para o planeta. Nós estamos nesse momento de expansão de consciência, então, o que será que você não quer mais criar? O quanto você deseja se desconectar da famosa Matrix que trouxe vários condicionamentos, que disse para nós que nós deveríamos agir, nos comportar ou escolher dentro de um caminho pré-determinado e que era repetido e repetido e repetido, e talvez você sinta que não faça mais. Então, que programação você gostaria de abandonar? Quais paradigmas que ainda estão presentes e você fala, eu gostaria de dizer não aqui. Eu gostaria de criar a partir de um ponto de referência diferente. E aí, quando você escolhe esse ponto de referência diferente, você identifica uma energia que você gostaria de ancorar. Vou trazer o meu exemplo de novo. Para mim, eu quero ancorar a energia do quê? De prosperidade. Qual é o paradigma que eu me recuso a criar? E a minha escolha foi feita anos atrás, mas eu continuo refazendo essa escolha. Aí, o paradigma que eu desejo modificar e não me conectar mais é o da escassez, da falta de recursos, da falta de dinheiro, de que o dinheiro só vem para quem merece. Não, imagina quantas pessoas ouviram isso e isso fez com que elas se mantivessem pequenas em lugar de vulnerabilidade. Aqui é um exemplo de como nós fazemos esse mergulho interno. A profundidade desse mês pede que você confie em quem você é verdadeiramente. E isso vai muito além dessa nossa realidade aqui 3D. Que escolhas você faz que te trazem leveza, te trazem uma sensação de harmonia? É legal você aprender a perceber isso. Isso te traz mais conexão para você se sentir fortalecida nas suas escolhas. Eu quero que você pense assim, ó, quando você atravessa esse campo vibratório do mês 7,
mergulhar nesse movimento dessa energia que faz essa. É quase como se fosse uma ponte entre o visível e o invisível, né? Entre o nosso universo interno e esse universo externo, entre o racional e o simbólico. Quando você faz esse movimento, é, pensa sempre que a mente não é um reflexo do mundo. O mundo é um reflexo da mente. Por isso que é tão profundo esse mês. É o mês em que você olha para os seus pensamentos e identifica que realidade você está criando a partir dele, o que você está criando, construindo a partir deles. Então, pensa no que a prosperidade significa para você nesse mês, se conecta com essa vibração. Tudo que você acessa dentro de você mesmo vai reverberar para campos maiores, para uma ressonância maior, isso vai para o campo. Então, toda jornada interior, quando você faz esse movimento, isso ressoa com o tecido do coletivo, com esse campo do coletivo. Por isso que esse mergulho beneficia não somente você, mas beneficia outras pessoas. Quando você faz esse movimento, né? O nome desse podcast, Permissão para Prosperar, fala sobre isso. Quando você faz um movimento e se permite alcançar algo diferente, algo novo, mais harmonioso, mais leve, essa sua escolha e esse seu posicionamento reverbera no campo e vai se conectar com pessoas que estão naquela mesma faixa de vibração e elas se inspiram, elas sentem essa energia que você liberou pelo seu movimento chegarem até elas. E você nem sabe que você está afetando tantas pessoas assim. Mas olha, é o uso da sua energia de uma forma intencional. Não é fantástico isso? Eu acho isso maravilhoso, né? Então, o que eu queria que você pensasse é o silêncio desse mês que você vai ter a percepção dos extremos, dos opostos, do claro e o escuro. Não somente como um movimento de escolha, mas de trazer à consciência que essa contradição é importante, é uma oportunidade de nós fazermos um movimento de transmutação. Não é escolher um lado, não é 8 ou 80, preto ou branco, é harmonia, é o caminho do meio, né? Então, o mês 7, quando fala para abandonar as ilusões e ter clareza, é encontrar esse caminho do meio. Muitas vezes nós vamos olhar para um extremo e vem o julgamento de que aquilo não é bom, que aquilo é negativo, que aquilo é ruim, e quando você encontra esse caminho do meio, você abandona o julgamento e você diz: eu não quero me conectar com isso, não quero mais criar essa energia, não quero mais ancorar essa energia no planeta. E aí você ressoa para um movimento mais próspero. Então, a energia desse mês pede esse movimento fluido interno e pede também para você abandonar o controle, porque quanto mais nós forçamos, maior é a dificuldade que nós acabamos encontrando. A força, ela traz resistência e quando nós resistimos, adivinha, nós damos força justamente para aquilo que nós não queremos. Então, ao longo desse mês, pausa antes de reagir, pausa antes de fazer uma escolha. Observa se o seu ego, que é mais sensível, se ele precisa sempre estar certo, se ele precisa ter a última palavra, bater o martelo e falar: é isso aqui que é a escolha, é isso aqui que eu quero, né? Se ele precisa ser amado, se ele precisa vencer sempre. Eu não sei qual que é o diálogo comum do seu ego. Mas todos nós temos, né? Eu tenho que trabalhar esse lado de sempre estar certa, né? Eu tenho esse movimento do controle. Você sempre me vê falar aqui do excesso de energia masculina que faz isso, né? Eu estou certa, eu tenho a razão. Talvez o seu movimento seja o oposto, seja aquele ego com excesso de energia feminina que fica muito subordinado, muito fragilizado, pedindo permissão a todo tempo. Não, ó, vamos encontrar o meio termo. E como que você faz isso? Silenciando, respirando e observando qual que é a sua intenção por trás das escolhas. Essa influência do mês 7 pode fazer com que você perceba com mais clareza onde existe esse movimento de opostos, esse movimento de controle. Talvez por ser uma energia que eu falo que é muito profunda, você se sinta mais influenciado pela energia do que acontece ao seu redor, inclusive as energias do que acontece no planeta. Me veio agora essa questão. Se você sentir isso também, sabe qual é
o movimento mais forte que você pode fazer quando você percebe alguma coisa nessa realidade externa aqui que você identifica como sendo algo de uma baixa frequência, algo que não é legal, é nutrir o seu equilíbrio interno com uma energia de amorosidade e você emana esse olhar para aquilo que você está vendo lá fora, né? Por quê? Porque, de novo, para onde nós levamos a nossa atenção, nós levamos força, nós damos força. Então, se você olha alguma coisa que está acontecendo lá fora e que traz desequilíbrio, que não é legal, e você se conecta com aquilo, fazendo um julgamento de que não está certo, de que está errado, na verdade você está criando mais. Olha aqui o mês do observador na prática. Se você fizer isso, se você se conectar com o medo, com a vibração, com o julgamento, você dá força. Então, silencia, vem para o seu universo interno e emana energia positiva, emana aquela energia que você quer ancorar. Esse mês do observador é sobre isso, sobre essa força que você pode fazer. E esse mês também, ele traz, por conta dessa profundidade, quando você consegue esse alinhamento energético, quando você consegue tirar esses bloqueios energéticos que estão te mantendo presas, você consegue fazer um movimento de criação mais rápido, a famosa manifestação, né? Esse movimento vem mais rápido. O equilíbrio do seu corpo também acontece de uma forma facilitada. Por quê, né? Porque as nossas emoções, elas reverberam nos nossos campos sutis, nos nossos corpos sutis, e se nós somos expostos continuamente para uma determinada emoção que ela é mais pesada, isso eventualmente vem para o nosso corpo físico. Então, quando você traz esse movimento interno de harmonizar a sua energia, você também está trabalhando a energia do seu corpo. Você está trazendo uma carga energética mais positiva para o seu corpo físico. Olha que bacana que é isso, né? Então, o que que eu queria que você pensasse depois de tudo isso aqui que eu falei, né? Eu queria que você pensasse assim, nesse mês o quanto o seu observador permite mudar, o quanto ele está disposto a mudar, porque às vezes nós enxergamos, nós entendemos, mas nós não trazemos esse movimento da ação. Então, quanto você se permite mudar? Esse é o convite desse mês. Mergulhar na profundidade da sua consciência, escutar essas frequências mais sutis que estão acontecendo, né? Você, com certeza, se você para observar, você identifica aonde existe o ruído, aonde não está legal e aonde flui com leveza, com harmonia. E aqui essa percepção é o momento de você fazer uma escolha, mesmo que você não haja agora. O mês que vem você pode agir, o mês que vem com força para essa ação, mas que pelo menos você perceba nesse mês de julho, que você tenha essa visão mais clara, em vez de ficar criando a partir da ilusão, em vez de jogar a sujeira ali para debaixo do tapete, queira enxergar, faz esse movimento, né? Você fala assim, eu me conecto com o meu observador e escolho observar que mundo que eu estou criando, que realidade eu estou criando para você mesmo. E quando nós criamos para nós, nós acabamos criando também, de certa forma, por conta dessa ressonância, para o planeta. Que realidade você quer criar? Ai, que mês delicioso que é esse, não é? Então, eu desejo que esse mês seja de muita introspecção para você, mas também de clareza, de alinhamento interior para você e para todos nós, para que você possa criar um mundo mais harmonioso, mais alinhado com aquela energia que você deseja ancorar, certo? Essa é a energia de mês de julho. Te vejo na energia do mês que vem. E já sabe, né? Se você gostou desse vídeo, se foi contribuição, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, encaminha esse vídeo para outras pessoas para nós darmos força, movimento de expansão para o canal também. Um abraço e te vejo no mês que vem com a energia de agosto.